A consciência sucumbe muito facilmente às influências inconscientes, e estas são muitas vezes mais verdadeiras e sábias do que o nosso pensamento consciente. Além disso, acontece frequentemente que motivos inconscientes anulam as nossas decisões conscientes, especialmente em questões de vital importância. Carl Jung. Muitas pessoas tendem a minar suas próprias agendas. Para sua frustração e perplexidade, eles tomam decisões irracionais, enfrentam bloqueios mentais e até mesmo doenças físicas que prejudicam seus planos. É como se uma força misteriosa assumisse o controle, afastando-os dos objetivos que determinaram alcançar. E assim, atormentadas pela autossabotagem contínua, essas pessoas parecem nunca chegar onde desejam. Mas por que nos autossabotamos? Como é que destruímos os nossos próprios planos sem uma boa razão? O psiquiatra suíço Carl Jung descobriu respostas plausíveis para essas perguntas ao tomar consciência de uma parte da psique que chamou de sombra. Podemos ver a sombra como um recipiente psicológico dentro do domínio do inconsciente. Neste lugar escuro, onde a luz da nossa consciência não chega, armazenamos nossos traços indesejáveis. Pode haver vários motivos pelos quais varremos certos aspectos indesejados de nós mesmos para debaixo do tapete. Nossos pais podem não gostar deles ou podem não se enquadrar no ideal social, ou a vida nos ensinou que nos levam a sofrer. E assim, reprimimos esses traços, banindo-os para as entranhas da psique como se não fizessem parte de nós. Mas eles são. E, de acordo com Jung, a repressão de aspectos indesejados de nós mesmos não resolverá o problema. Na verdade, pode ter consequências desastrosas, pois estes aspectos ganham vida própria, operando na obscuridade. E é aqui que começa a autossabotagem. As partes reprimidas da personalidade revoltam-se contra as nossas mentes conscientes, a partir das profundezas da sombra. E assim, estamos em guerra conosco mesmos, sem nem saber contra quem estamos lutando. Felizmente, existem maneiras de acabar com essa autossabotagem. Em vez de reprimir o que está na sombra, Jung nos incentivou a integrá-lo à nossa personalidade. E só podemos fazer isso tornando o inconsciente consciente e descobrindo o que está escondido por baixo. Vamos explorar a psicologia da autossabotagem e como superá-la com base nas obras de Carl Jung. Este vídeo é produto de uma colaboração com Emerald da The Diamond Net. Existe um equívoco comum sobre a sombra que leva a muita confusão e mal-entendidos sobre o papel da sombra e como integrar o que foi reprimido. Muitas vezes pensa-se que a sombra é simplesmente o lado sombrio e negativo da personalidade. Devido aos problemas que pode causar, muitas vezes é considerado a parte de nós mesmos, que contém todos os nossos impulsos negativos. E por causa disso, a sombra como conceito psicológico é muitas vezes representada simbolicamente como uma figura sombria, sugerindo um sinistro outro eu, que existe fora da nossa consciência. Mas a sombra, na verdade, se refere a algo fundamentalmente diferente. A sombra é, na verdade, mais parecida com um lugar escuro do que com uma figura escura e sombria. Então, poderíamos pensar na sombra como um armário escuro na psique humana, onde a luz da consciência não brilha. E é neste armário escuro que trancamos todas as partes reprimidas da personalidade que não estamos dispostos e ou incapazes de enfrentar ou reintegrar no momento. O que pode acontecer por uma variedade de razões tais como trauma ou necessidades não satisfeitas. Para citar uma, Casal. Então, quando falamos sobre fazer trabalho com a sombra e integrar a sombra, não estamos, na verdade, integrando a sombra em si. Na verdade, estamos integrando o conteúdo da sombra. E quando digo o conteúdo da sombra, estou me referindo a todas as partes reprimidas da personalidade. Estas são as partes do eu que habitam o lugar escuro que é a sombra. Então, da mesma forma que você poderia colocar objetos em um armário escuro,
e ele ficaria envolto em sombra, você também poderia tirar esses mesmos objetos daquele armário escuro e colocá-los na luz do sol, e eles não estariam mais envoltos em sombra. E isso também se aplica às partes da personalidade que habitam a sombra. Não há nada inerentemente sombrio ou negativo neles. Acontece que eles foram colocados em um lugar sombrio e estão operando fora da nossa consciência. E muitas vezes nos causam problemas por causa dessa desconexão. Agora, uma coisa importante a perceber aqui é que, quando essas partes da personalidade são reprimidas, não é como se você tivesse apenas alguns traços flutuantes reprimidos na sombra. Portanto, não seria totalmente correto dizer algo como "eu reprimi minha ganância" ou "eu reprimi minha alegria", porque tanto a ganância quanto a alegria são qualidades flutuantes. Para reprimir uma qualidade como a ganância, a alegria ou qualquer outra, seria necessário reprimir todo um fragmento de personalidade ligado a essas qualidades. Agora, esses fragmentos de personalidade que estão separados da consciência, que são frequentemente chamados de aspectos sombrios, são, na verdade, mais como mini-personalidades. E cada uma dessas mini-personalidades é 100% você porque são fragmentos de sua personalidade. E quando essas mini-personalidades são separadas da sua consciência e colocadas no armário escuro da sombra, elas se tornam separadas e autônomas da sua personalidade consciente, que é o ego, e a parte de você que está na luz da consciência que você se refere como eu ou eu. Então, da mesma forma que nossa personalidade consciente ou ego tem suas próprias perspectivas, necessidades e agendas, cada um de nossos aspectos sombrios que habitam a sombra também tem suas próprias perspectivas, necessidades e agendas. E as agendas de qualquer aspecto sombrio podem ou não entrar em conflito com as agendas da nossa personalidade consciente. E assim, quando a agenda da sua personalidade consciente entra em conflito com a agenda de um ou mais dos seus aspectos sombrios, isso pode causar um pouco de turbulência interna e um sentimento de resistência ou luta consigo mesmo. Portanto, você pode notar seus aspectos sombrios e suas agendas em ação quando você se envolve em procrastinação e comportamento de autossabotagem que o mantém lutando para fazer mudanças positivas em sua vida. Então, vamos discutir um exemplo de como a autossabotagem baseada nas sombras pode aparecer na vida de alguém e frustrar seus planos. Suponha que uma mulher se identifique fortemente com o fato de ser solitária. O seu objetivo é gerir um negócio online de sucesso e viver no campo porque esse modo de vida minimiza a interação e a dependência de outras pessoas, o que ela conscientemente acredita ser o que ela deseja. Embora a ideia de autossuficiência seja praticável, ela prejudica repetidamente o progresso que faz. Por exemplo, ela recebe uma oferta de comprar um pedaço de terra agrícola no deserto por um preço amigável, mas ela recusa por um motivo frágil. Ou ela consegue atrair um número considerável de seguidores em seu blog de estilo de vida, que tem muito potencial de ganhos. Mesmo assim, ela decide parar de postar sem conseguir explicar sua decisão com argumentos sólidos. Do ponto de vista do ego, a forma como ele se percebe conscientemente e determina o que quer e precisa, suas escolhas são sem razão. Afinal, ela se identifica fortemente como a dissidente solitária. Ela sonhou durante anos em ser autossuficiente, independente e distante do rebanho. Mas assim que seus sonhos se tornam realidade, ela atrapalha o trabalho. Ela não consegue explicar por quê. É como se algo ou alguém a estivesse sabotando, como se um convidado indesejado estivesse escondido nas sombras da sua alma, sem supervisão, fora da sua autoridade consciente, e que esse indivíduo rapidamente assume o controle sem consulta, destrói o que os esforços do ego alcançaram e depois vai embora sem ser encontrado em lugar nenhum. Assim como qualquer forma de raciocínio sólido para apoiar sua autossabotagem, o convidado misterioso permanece evasivo.
Ela sabe que algo suspeito está acontecendo na escuridão, mas ela não consegue identificar o que é, pois está além de seu alcance consciente. E enquanto ela não conseguir iluminar o que está escondido na sombra, isso a governará como um marionetista por trás da cortina. Como o analista junguiano Dr. Murray Stein afirmou, e passo a citar: qualquer complexo autônomo não sujeito à vontade consciente exerce um efeito possessivo sobre a consciência proporcional à sua força e limita a liberdade desta. Fim da citação. Quando nossos aspectos sombrios resolvem o problema por conta própria, consequências destrutivas podem ocorrer. Desejos e emoções inexplicáveis podem surgir do nada e, sempre que parecerem, sem permissão, anulando nossa autoridade e diminuindo nossa força de vontade. Eles influenciam e até sabotam as nossas agendas conscientes enquanto puxam os cordelinhos nos bastidores, deixando-nos perplexos sobre o nosso comportamento irracional. O Dr. Murray Stein escreveu o seguinte sobre a natureza sabotadora dos complexos, que Jung chamou, e passo a citar: os complexos funcionam para paralisar o processo de individuação, intimidando uma pessoa até levá-la a becos sem saída emocionais. Pode-se facilmente ser vítima, por exemplo, de uma necessidade implacável de vingança e de uma raiva implacável pelas feridas infligidas na infância, ou cair no abismo sem fundo da nostalgia. O complexo tem uma vontade própria, que muitas vezes é mais forte do que a capacidade de resistência do ego. Fim da citação. O complexo, ou mini-personalidade, escondido na sombra da mulher, representa uma característica reprimida, o desejo de conexão humana. Por causa das mágoas do passado, ela o rejeitou, e ela não tem consciência de que este aspecto indesejado de si mesma se transformou num governo paralelo que tenta minar as ações de um temeroso isolacionista, disfarçado de amante da solidão e da independência, mas que, sem saber, anseia profundamente por parentesco. No contexto de sua psique, essa personalidade reprimida joga um jogo paradoxal. Por um lado, esse aspecto sombra deseja fazer parte de sua consciência. Ela quer que suas motivações sejam ouvidas, seus desejos sentidos, suas necessidades atendidas. Assim, sabota o individualismo firme da personalidade consciente e todos os seus esforços em direção à independência. Consequentemente, ela continua pegando carona para ir trabalhar, morando com colegas de quarto e lavando roupa em uma lavanderia pública, onde vê muitas pessoas. Esta situação pode parecer inconveniente e indesejável do ponto de vista da sua personalidade consciente, mas é precisamente onde o aspecto sombra quer que ela esteja. Por outro lado, o aspecto sombra não quer ser iluminado, e sua evasão é compreensível, pois ela não apenas representa o que é indesejado, mas também se rebela contra a pessoa que a renegou. Se ela a encontrar, perderá sua soberania. Portanto, enquanto ela permanecer nas sombras, ela manterá o poder de trollar, sabotar e destruir autonomamente. Ela continua sendo uma personalidade própria e, acima de tudo, segura. Mas ao fazer isso, ela estará para sempre em conflito com seu anfitrião. Existem algumas razões diferentes pelas quais a autossabotagem pode acontecer. Mas no exemplo da mulher, a autossabotagem vem de um aspecto sombrio, que responde a uma necessidade que poderia potencialmente não ser atendida, que é a necessidade de conexão. Da perspectiva deste aspecto sombrio, a agenda da personalidade consciente de ir em direção à independência extrema é totalmente antitética a essa necessidade. No fundo, esta mini-personalidade sabe que, se e quando o seu anfitrião se tornar bem-sucedido financeiramente, ela terá dinheiro suficiente para ter a sua própria casa, sem colegas de quarto, e terá o seu próprio veículo, por isso não terá de partilhar carro, com outros para ir trabalhar. E ela terá sua própria lavadora e secadora, e assim não irá mais à lavanderia onde tem muita interação social.
O aspecto sombra também percebe que ter mais dinheiro significa que ela tem mais capacidade de negligenciar e ignorar sua necessidade de conexão e socialização. E assim, numa tentativa desesperada de preservar a pouca ligação que este aspecto sombrio consegue com outras pessoas, ele sabota o seu sucesso financeiro e manipula a personalidade consciente para procrastinar e evitar o sucesso financeiro, tomando decisões de negócios inexplicavelmente imprudentes. Além disso, também pode criar diferentes racionalizações e bloqueios mentais sobre o sucesso. E talvez toda vez que ela quer trabalhar em seu blog, ela de repente se sente extremamente cansada e só quer tirar uma soneca, quando antes estava perfeitamente energizada e acordada. Agora, a solução para a autossabotagem, que vem de um aspecto sombrio com uma necessidade não atendida, é na verdade bastante direta. O primeiro passo é reconhecer as necessidades e agendas da sua personalidade consciente e as necessidades de cada um dos seus aspectos sombrios. E isso requer observação e honestidade brutal. Se a mulher do exemplo for muito honesta consigo mesma, haverá muitos indícios ao longo do dia de que ela realmente valoriza a conexão e o pertencimento. Ela só precisa estar disposta a perceber essas coisas e admiti-las para si mesma. Então, uma vez que ela se conscientize dessa necessidade, é seu papel como personalidade consciente inserir a necessidade de conexão desse aspecto sombrio na agenda de sucesso financeiro de sua personalidade consciente e fazer as mudanças necessárias para atender a essa necessidade. Assim, em vez de se imaginar tornando-se totalmente independente quando tiver sucesso financeiro, ela pode imaginar-se tendo mais tempo e liberdade por causa do dinheiro que ganha, e usando esse tempo e liberdade para socializar e conectar-se com amigos e entes queridos. Então, a solução seria atender às necessidades do seu aspecto sombrio. Dessa forma, o aspecto sombra não precisa sabotar os objetivos e sonhos de sua personalidade consciente para garantir que essas necessidades sejam atendidas. Se você estiver interessado em mais conteúdo sobre a sombra, a psicologia junguiana e muitos outros tópicos relacionados, recomendo fortemente que você adquira o Manual do Estoicismo. Nele temos exercícios diários que podem auxiliar no seu desenvolvimento pessoal, por um preço simbólico de R$10, para que possamos investir em mais melhorias para o canal. Nos comentários, você encontrará o link para adquirir. Inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.